sua memória de como se deu, né, todo o processo. Como começou? Como São coisas de Deus, né? Que a gente compreende que os planos de Deus não são nossos planos. Aconteceu há mais de 39 anos, quando os grupos aqui se reuniu num grupo familiar e começou na casa da irmã Guiomar e o irmão Benedito. A Igreja Batista, né, ela é muito importante nas nossas vidas, né, da minha e da minha família, né. Então nós começamos sendo convidados por um irmão Benedito e irmã Guiomar, né. Nós fomos convidados para um grupo familiar na casa da irmã Ilka. Começamos a frequentar por muitos anos, né. Depois passou para a casa da irmã Ilka Barcelar. Na época, o pessoal se reuniu na casa da irmã Ilka, né. E tinha um casal que morava aqui na rua, que era o irmão Benedito e a irmã Guiomar. Eles passaram na frente, meu pai estava reformando a casa, né, porque era uma casa de madeira. A irmã Guiomar entrou, pediu licença, entrou e nos convidou para participar, né, na casa da irmã Ilka. E a partir de lá, né, foi que eu comecei a frequentar, aceitei Jesus. E desde lá eu fui crescendo, né, conhecendo o trabalho, né, se envolvendo. E aí depois veio a construção da igreja, sendo a missão da Guanabara. E os irmãos oravam. E aqui apareceu esse loteamento, que esse setor todo era um loteamento. E pessoas abençoadas que estavam lá e resolveram comprar um lote aqui. É justamente esse, onde foi sediada a igreja, a primeira igreja, né? O que aconteceu? Houve um momento em que eles tinham que construir. Tinha uma equipe missionária americana, eles vieram para cá, eles faziam isso. Eles preparavam as igrejas aí em todos os lugares do mundo, né? E terminavam ali, entregavam para a liderança e iam embora. E muito rústico ainda, mas a casa de oração, onde muitas almas foram ganhas e tudo mais. Aí foi funcionando aqui e foi afiliada à Igreja Batista Missionária da Amazônia. A Igreja Batista Missionária era a igreja mãe. Nós éramos congregação da Igreja Batista Missionária da Amazônia, né? Toda a atividade, eles que encaminhavam para a gente, e a gente tinha esse intercâmbio de estar com eles sempre nas atividades de cultos, de ceia, as atividades de jovem e adolescente também era lá, nós frequentávamos muito lá mesmo, né? Antigamente a Igreja Missionária da Amazônia, como era a missão da Missionária da Amazônia, eles faziam muito retiro na época de carnaval. Então a gente ia Mosqueiro, ia para outros acampamentos, né, que reunia a igreja, a sede e as missões. E eles mandavam os líderes para a então Congregação Batista Nacional do Souza, né? Ficou como Congregação da Guanabara. Passou-se o tempo e muitas almas foram ganhas, e nós temos nome de pessoas aqui que são pessoas muito importantes que depois da congregação, muita luta, muita oração, jejum, sacrifício pessoal dos irmãos, como o nosso saudoso pastor Simbal Guzmão Figueiras, até o pastor Luísa Laurino da Silva, Jorge Gomes de Souza, Osmundo Batista, irmã Glória Batista e outros que nos fogem da lembrança. A igreja, ela custeou esse curso, né, para mim, curso de professor evangelista de crianças. Porque nós já começamos a trabalhar com as crianças, já tinha uma liderança com as crianças, porque tinham crianças aparecendo e a gente começou a ter esses chamados, né? Nós tivemos outras congregações, lá na casa da minha mãe nós tivemos uma congregação e eu lembro que nessa época já era o pastor Tavi que dirigia a igreja nessa época, né? Também originado lá da Igreja Batista Missionária da Amazônia. Aí eu não lembro o ano que nós viemos para esse templo aqui, né? Era uma congregação menor, né? Começamos com dois compartimentos lá atrás, né? Depois construímos em cima. Assim, a igreja foi sendo construída, depois foi colocado lá, denominado, né, que é a Congregação Batista do Souza. Quando nós chegamos aqui, havia algumas necessidades a ser feitas, mas teve uma pessoa muito amiga nossa. E esse homem, ele é engenheiro, ele é uma pessoa muito crente no Senhor, e ele resolveu tomar frente disso e tudo, sem problema. Isso aqui, como tem muitas pessoas já disseram, e é verdade, esse templo é um milagre de Deus. Eu lembro que o primeiro templo aqui, logo que nós mudamos para cá, essa área toda aqui da frente, como eu falei, tinha 2 quartos, né, 2 salas lá atrás, e
Era coberto, né, esse espaço aqui na frente, mas era muita lama, muita lama, muita lama. A gente desenvolvia nossas atividades, né, os cultos, as reuniões. Assim, a gente chegava aqui e tinha que tirar os sapatos para poder entrar nas salas. E, né, já depois da vinda, né, eu acho que do pastor Arão, missionária Pablo e tal, e a gente começou a fazer o outro templo. Eu via os irmãos, as irmãs, de madrugada, eu lá pelos bares, olha que coisa perigosa, né? Iam pelos bares para pegar aquelas garrafas PET, pegava as garrafas, tinha lá em cima, tinha um local cheio de garrafas, para ver, vinha uma pessoa aqui, pegava, pagava, e esse dinheiro era empregado na obra. Todo fim de semana era uma luta, porque tinha que pagar o pedreiro e o ajudante. O que é tremendo nessa história toda é que a igreja, ela nunca teve recurso para construir o prédio. A igreja trabalhou muito, jovens e adolescentes, sempre coordenados, né, pela irmã Márcia Rai, que hoje pastora, né, os seus filhos, a missionária Pablo, o pastor Arão, né, então assim, foi muito trabalho. E vendíamos, né, latinha, vendíamos maniçoba, vendíamos feijoada, né, fazíamos torneios, tudo para angariar fundos, e louvado seja o nome do Senhor, a Ebenezer. Daí, nesse intervalo, onde é que nós vamos congregar? Está tudo quebrado. Pastora Márcia, que agora é pastora Márcia, cederam a casa deles, né? E aí nós assumimos lá. Daí, quando terminou aqui, nós fizemos uma inauguração. Foi uma coisa foi uma coisa gratificante demais. Né? Nós participamos de muitos congressos de jovens e adolescentes, retiro de jovens e adolescentes aqui. E assim, sempre o que nos deu base é que Jesus, né, é a nossa salvação. Jesus é quem nos cuida, que está conosco todos os dias, que está velando por nós. Eu sempre tive um conceito de que se o jovem não trabalhar, ele dá trabalho. Talvez um tempo eu tenha me tornado um pouco religiosa, sabe? Mas eu sei que com o método do discipulado apostólico, assim, fez toda a diferença, que é o MDA, fez toda a diferença na minha vida. Comecei a ver outro patamar acerca do reino de Deus. Para se discipular, mas Deus, ele conhece o meu coração. O que eu quero falar para Deus, ele me escuta, ele me perdoa, ele me conserta. Então é eu e Deus. É aquela coisa, né? Às vezes nós queremos algo, pensamos algo e achamos que estamos certos, somos donos da razão, mas o Espírito Santo vai lá e te incomoda e diz, olha, não é por aí. E eu quero fazer parte, eu quero ser discipulado. A Érica também passou a ser discipulada. A Igreja Shalom é uma igreja com grupos familiares e discipulado. Essa é a visão que Deus colocou dentro da igreja, o discipulado 1 a 1. E nós seguimos o lema de todo mundo discipulado, todo discípulo, um líder compromissado. Esse é o nosso lema básico do grupo familiar e o discipulado. Porque eu venho aprendendo muito com todos os líderes que passaram na nossa igreja, né? Então isso ficou gravado na minha cabeça. E eu louvo a Deus por todos esses anos que a gente trabalhou, desenvolveu e foi abençoado, né, pelos líderes e foi abençoado pelo Senhor, na verdade. Eu sei que todas as pessoas que passaram na Igreja Batista Shalom como líderes foram homens e mulheres ungidas pelo Senhor. E aí, mas já está valendo? Já. Bem, em relação à fundação da Shalom, eu comecei a me congregar aqui, ainda era na presidência do pastor Arimateia, né? A igreja ainda era ligada ainda à Convenção Batista Nacional, né? Era uma filial da Batista Missionária. E quando o pastor Arão Cohen chegou até a igreja, né, para assumir aqui, foi um tempo que eu já não estava aqui. Tá? Foi um tempo que eu não estava aqui, eu tinha me retirado, eu estava em outra igreja. Um dia o pastor presidente me indicou para me fazer parte como coordenador das congregações Batista Missionária da Amazônia aqui em Belém. Daí quando eu vim para cá, teve alguns problemas aqui, porque não tinha pastor aqui, houve problema, daí eu tive que assumir temporariamente, 2 meses, 3 meses. Esse negócio de 3 meses foi passando. Quando foi um dia, orando a Deus, eu acho que é aqui que eu tenho que ficar. E nesse negócio de ficar 3, 4 meses, eu estou há 22 anos aqui nessa igreja, graças a Deus. E sentimos a necessidade de tornar a congregação em igreja. O que aconteceu depois de formar um conselho, né, da igreja da Guanabara, o
qual foi aprovado unanimemente por toda a igreja e desvinculando-nos definitivamente da IBMA. Saímos sob a bênção do pastor Raimundo Monteiro, que era o pastor presidente da IBMA, e hoje estamos completando 39 anos de fundação e 21 anos como igreja emancipada. Acompanhamos, né, todos esses anos, desde 1982 ou 85, né, que eu acho que os registros que nós temos é 85, e muita coisa foi registrada ali, todos os líderes que passaram na nossa igreja, né, o irmão Bento, o irmão Diogo, o pastor Jorge, né. Eu me lembro do Batista, que era um jovem que era do Ministério de Louvor também, né? A irmã Beth, a irmã Terezinha. Então, nós tivemos todo esse elenco, né, de líderes maravilhosos, né? Então, todos esses ensinamentos foram assim, muito bons para nós, né? Para os jovens e adolescentes da nossa igreja. E aí eu retornei para cá. Então, já era o pastor Arão, né? E também já era a Igreja Batista Shalom emancipada, já independente. E foi que eu comecei a me congregar aqui novamente. Cheguei a liderar um grupo familiar, que eu participei, assim, né? Agora tem uma história interessante. Uma história interessante. Tinha a irmã Ilka, né? Eu conheço a irmã Ilka desde a minha adolescência. Então a igreja lá começou a trabalhar com os grupos familiares. E hoje Deus me trouxe para cá. E eu sou o pastor, né? O co-pastor, o vice-presidente, né, juntamente com o pastor Arão. Então isso aí eu fico maravilhado de ver assim o agir de Deus. Então essa é a minha... exatamente, do início. Sabe como começou a questão da Shalonete? Esse vídeo foi eu que coloquei de Shalonete. Nós temos a Shalonete, né? Que legal esse nome, né? Porque assim, muitos irmãos moram longe daqui, né? Então era necessário, né, que a gente tivesse um veículo para transportar esses irmãos. E um dos objetivos era esse, porque a igreja tirava do seu caixa para que alguns irmãos viessem para a igreja, né? Aliás, eu fui até um dos motoristas da Shalom também. Eu me doei para estar nesse trabalho, né? Que foi, na verdade, o início foi em função do nosso irmão Benedito, né, da irmã Guiomar, né, da sua família que não tinha como se locomover até aqui na igreja. E isso foi uma das finalidades de ter a Bet Shalom, né, a Shalonete. E aí também abrangeu todos os irmãos que moravam distantes daqui da Shalom, né? Então foi uma época muito boa, né? Foi bem servida, né, a Shalonete. Não tinha carro de aplicativo, essas coisas não existiam. E a gente precisava não só para isso, nós precisávamos para outra atividade da igreja, né? Para levar a igreja para uma outra reunião em outra igreja, um intercâmbio, sempre em prol da obra, né? Foi necessário, era muito bom mesmo, né? Nossa amável Shalonete, era linda ela. A Bet Shalom, ela, desde o início, ela era uma casa pastoral. Daí depois nós achamos a necessidade de reativar como congregação. Daí nós fizemos uma reunião e nós fizemos a inauguração como a Bet Shalom, a congregação, a primeira congregação da Igreja Batista Shalom. E nós temos lá o projeto VIDE. Porque a Bet Shalom, na realidade, antigamente, a igreja, quando ela passou a ser igreja mesmo, né, precisava de uma casa pastoral. E aí foi comprado o terreno para a casa pastoral, era a casa pastoral. E o nosso pastor, quando ele assumiu, ele disse que não precisava, né? Aí abriram na época, aí transformaram na congregação, na missão, que era o nome Bet Shalom. E aí começou um outro trabalho lá, né? Sendo que hoje está somente aquela parte onde o irmão Maurício, né, que está com o projeto VIDE, né, está com esse trabalho. Mas teve um momento que funcionou a congregação ali na gestão do pastor Henrique. Quando ela foi inaugurada, eu, né, já estava fazendo um trabalho lá de uma pregação pontual. Aí depois, quando eu fui ordenado a pastor, eu assumi a congregação Bet Shalom. E também depois teve o projeto VIDE lá na Bet Shalom também, né, o qual eu faço parte do projeto VIDE, juntamente com a direção do irmão Maurício, o evangelista Maurício. Maurício, como evangelista, ele está à frente daquilo ali, uma bênção, sabe?
E está funcionando, está tirando o garoto da rua e colocando já. Tem muita gente, e é uma coisa, um plano evangelístico muito bom. Os ensinamentos que eu tive aqui foram muito bons para mim, né? Me fizeram crescer muito espiritualmente. E o que teria sido de mim se não fossem os ensinamentos que eu tive aqui, né? Tudo que eu sei sobre Jesus foi aqui. A Igreja Shalom é uma igreja de oração, é uma igreja comprometida, né, e responsável com o Evangelho e com a visão do ID de Jesus. Então é esse tripé que eu vejo aqui na igreja. Então tem a comunhão, tem a oração, sabe? E outra marca, né, também da Shalom é a perseverança, entendeu? A perseverança é com aqueles que ainda não entenderam, sabe, essa visão da palavra de Deus, esse ID de Jesus, essa perseverança e essa sabedoria. Justamente essa visão, evangelismo. Evangelismo era ali, pessoa a pessoa, né? Você ir lá na porta, bater na porta da casa do seu vizinho, na casa das pessoas que estavam sentadas na calçada, tivesse até mesmo próximo de um bar, tivesse mais, a gente ia lá e a gente era treinado a evangelizar, né? Então os missionários da Jocones vinham, ficavam conosco e a gente saía na rua pregando o evangelho, aqui mesmo pelo bairro. Essa paciência que houve comigo, né? Comigo, me fez, que me alcançou, sabe, para entender o discipulado. E eu vejo que o discipulado, ele é essencial no amadurecimento. A Igreja Batista Shalom foi realmente a minha vida. É a minha vida ainda. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, meu amado, se você imaginar 39 anos de fundação, é um tempo, é muito tempo. Mas o que foi que sustentou e sustenta até hoje? Oração. E eu não quero ser injusto também de não ter falado em outras pessoas que foram pessoas que continuam sendo pessoas que são, como é que se diz, colunas de fé, de oração aqui na igreja, como continua tendo os cultos de oração, jovens adolescentes, sendo direcionados para se assemelhar à mente de Cristo, de acordo com o nosso tema. Esse é o primeiro passo. Como que era? Sim, vamos lá. Aqui, antes da emancipação, né? Antes da emancipação aqui era só um barracão, era pequeno. Eu acho que o barracão devia medir no máximo uns 7 metros, né? Assim, de largura. A gente pisava, andava por aqui em cima das tábuas, porque era muita lama, né? Molhava muito e tal. Eu acho que era época de chuva, né? E as reuniões eram nessas salas, era uma sala grande aqui atrás, isso, era uma sala bem grande aqui, né? E a gente fazia as reuniões aí. E depois de um tempo foi feito assim, foi transformado aqui nesse belo púlpito, né? Já foi feito o segundo andar, né? E a igreja ela já foi transformada nesse tempo hoje, né? E as 2 salas estão menores lá, né, que servem como apoio aqui para o púlpito, e aqui atrás tem o batistério, né, umas 2 escadas, e uma das salas lá são menores, já não servem para reuniões, né, mas como apoio para o material que a gente usa. Obrigado, pastor. Já? Eu peço que tenham sido satisfeitos com essa entrevista. Seja tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Certo? Vai falando. Pastor Arão, a paz do Senhor, a igreja toda, não quis da Cunha e a irmã Luciana, em nome de Jesus. Quer falar? Saúde da igreja com a paz do Senhor, porque muitos anos eu estou fora de lá, não podemos mais frequentar, nem andar quase, mas eu tenho saudade das irmãs, do pastor Arão. Manda um abraço para a igreja, um abraço para a irmã Luciana, para ele, viu? É que eu sinto saudade de lá.